A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o último capítulo do livro de Segunda Reis, aleluia. Livro de Segunda Reis, capítulo 25. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. A cidade ficou sitiada até 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para todo o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir o rei de Babilônia, Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Os filhos de Zedequias mataram à sua própria vista e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19 de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Zebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes, todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Mas do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei de Babilônia e os mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o chefe da guarda. Ficaram alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor. Levaram o bronze para a Babilônia, levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras e os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas do mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede era romã sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a este era a outra chamada com rede. Levou também chefe da guarda de Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade. Tomou a um oficial que era comandante das tropas da guerra, 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra. 60 homens
do povo do lugar em que se achavam a cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficaram na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que deixara ficar, nomeou governador sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, Careá, Remaías, filho de Anumete, e Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita. Eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia. Bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netalias, filho de Elisama, com que filho de Elisama, de que família real, 10 homens com ele oferiram Gedaías a ele, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Evi-Merodach, rei da Babilônia, no qual rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá, falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as suas vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença. Depois, todos os dias da sua vida, e a parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. E assim, para a glória e honra do Senhor, finalizamos o capítulo 25 e o livro de 2 Reis. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te enchendo de força e de vigor, e vamos continuar nessa leitura, em nome de Jesus. Amém?